liberando para o pessoal, que o pessoal está entrando aqui na sala. Muito bom, gente, vai começar agora. E a gente sabe que é um tema muito importante, né? Falar sobre educação permanente no SUAS, né? Eu vi ali que muitas pessoas têm algumas dificuldades. A gente, no nosso próprio formulário de inscrição, nós deixamos um espaço para que vocês pudessem estar nos passando, né? Quais são, o que vocês entendem como educação permanente? Quais são as dificuldades, né, para adquirirem capacitações? Sabe que muitas vezes é difícil, mas a nossa intenção aqui, com esses nossos 60 minutos, é falar um pouco sobre o que é a capacitação, né? A capacitação não é só custo, é algo que transforma, é algo que movimenta o trabalhador, né? Faz uma diferença no dia a dia dele e traz diferença também no dia a dia dos usuários, porque um servidor bem capacitado e com trocas de vivências de outros municípios, ele vai estar sempre exercendo o seu serviço com excelência, né? Então, assim, para falar um pouquinho sobre isso, a gente convidou as nossas duas docentes parceiras, já falei o nome delas, mas vou apresentar novamente, brevemente, né? Rosana Fonseca e Vanessa, sejam bem-vindas, meninas. Conseguem me escutar? Vocês conseguem fazer um teste de áudio rapidinho, abrindo o microfone aqui para mim, só para dar uma boa tarde? Obrigada, Ana. Oi, Rosana, tudo bom? Oi, Bárbara, oi, todo mundo. Oi, Vanessa. Oi. Meninas, sejam bem-vindas. Só para falar aqui com o nosso pessoal que está por aqui, pessoal, o chat ele vai estar aberto nesse nosso decorrer de conversa. Claro que, dependendo do fluxo, não é tudo que a gente vai estar conseguindo ler. As meninas, elas prepararam um material para vocês, que depois, no final do nosso encontro aqui, eu vou estar falando um pouquinho melhor, mas podem ir conversando aqui nesse nosso chat, que ele vai ficar aberto. Não sei se alguém aqui participou dos nossos outros, que teve uma dinâmica diferente, mas nesse nossos 60 minutos, nesse nosso encontro, vai estar aberto aqui para vocês, tá? Meninas, eu deixo com vocês. Vanessa, eu vou só botar aqui a apresentação que você me passou, mas eu deixo aqui com vocês 60 minutinhos, tá bom? E qualquer coisa, eu estou por aqui. Vamos lá. Vocês sinalizem para mim se está tudo bem, ok com o vídeo, ok com o áudio. Eu quero começar agradecendo, né, mais uma vez, Quero agradecer as meninas do Instituto Veriza pelo espaço, né? E principalmente esse espaço tão rico, né? Todas as vezes que encontro Rosana, falo da minha admiração, Rosana, e tá dividindo aqui esse espaço é muito gostoso, né? E eu acho que justamente é um tema do qual a gente vai falar dessas trocas e a gente vai falar do quanto isso é de valor para a política de assistência social. A gente brinca de quanto é caro para a política de assistência social a educação permanente. Então, a gente vai conversar. Quem esteve conosco, né, estive no outro 60 minutos com o Instituto Veriza, que a gente falou de vigilância socioassistencial, lembrando processo. E falar da educação permanente no SUAS é um desafio constante. Como as meninas apresentaram, meu nome é Vanessa Belão, eu sou assistente social de formação, trabalhadora do SUAS, né, estou aí há aproximadamente 20 anos na política de assistência social. E o que me leva a estar aqui com vocês é esse processo de construção, aonde durante a minha trajetória na política de assistência social foi uma trajetória pautada desse encontro entre a teoria e a prática, né? Quando ali eu iniciei o meu processo na docência do ensino superior, eu não conseguia dissociar esse fazer profissional do embasamento teórico e metodológico. Na verdade, a nossa conversa, ela é uma conversa que nos entrega, nos faz perceber o quanto compreendemos desta política pública. Na verdade, precisarmos sensibilizar gestores da importância da gestão do trabalho e da educação permanente no SUAS ainda nos traz uma preocupação, porque, na verdade,
esse é o alicerce, essa é a base de uma política pública que trabalha com garantia de direitos. E até me faz referenciar, querida Aldaís Sposati e Asbeck, que vão nos dizer, são autoras que nos dizem, que a valorização do trabalhador do SUAS não é um benefício ou algo meramente corporativo. É uma exigência ética e política para que a proteção social se realize como direito. Então, a gente já começa entendendo que para eu trabalhar enquanto operador de uma política pública, eu preciso trabalhar com a valorização deste trabalhador. Rosana vai se apresentar e vai falar, né? Mas nós dividimos esse lugar e Edgar Morin vai dizer que os processos permanentes de formação no trabalho contribuem para a consolidação institucional das políticas públicas, para a efetivação da proteção social. Olha o quanto nós temos um discurso na política de assistência social, que nós trabalhamos com a defesa de direitos, que nós trabalhamos como um instrumento de proteção social, porque eu falava isso no outro encontro da vigilância, o quanto que a proteção social ela não se concretiza somente exclusivamente pela política de assistência social, mas nós temos grande contribuição nesse processo. Só que eu só consigo fazer isso quando nesse processo de construção eu entendo os processos permanentes de formação. A educação permanente no SUAS, então, hoje a gente vai conversar sobre isso, mas nós não vamos falar de cursos como algo sozinho e isolado, como processo de formação de eventos. Mais do que falar desses processos que são necessários, nós vamos falar de um processo contínuo, de formação vinculado ao trabalho, à gestão. Nós insistimos muito o quanto é importante a gestão de pessoas dentro da política pública. Nós poderíamos até falar de outras políticas, o nosso norte aqui é falar da política de assistência social. E aqui nós pensamos e idealizamos essa conversa trilhando o que é essa educação permanente. Mas aí a gente vai conseguir, daqui a alguns minutos, ouvir a grandeza da Rosana nos trazendo ali como a gente opera isso, né? Quais as estratégias que a gente pode desenvolver. Aqui, eu trouxe até um desenho, né? Para que a gente possa pensar um pouquinho nessa educação permanente no SUAS. Nós temos a Política Nacional de Educação Permanente, nós vamos entender que essa educação permanente, ela está dentro do processo de gestão do trabalho, essa gestão do trabalho que é um eixo estruturante do SUAS, que vem por base pensarmos na valorização do trabalhador do SUAS, na organização do trabalhador do SUAS. Quando a gente fala dessa gestão do trabalho, ali tem até o desenho de uma engrenagem, né? Nós precisamos entender e sair desse lugar de meros fazedores da política de assistência social, com respostas imediatas e prontas, porque, na verdade, quando a gente fala da complexidade de intervenção social, nós vamos entender que não tem como falar de uma forma única, um sistema único de assistência social para todos os municípios. Porque eu posso chegar para um município, e a gente tem aqui representado alguns estados como Mato Grosso, Goiás, Bahia, estado de São Paulo, Paraná, e para cada uma dessas localidades nós temos peculiaridades tão diferentes. Então, quando a gente fala desse processo de gestão do trabalho, de organização, nós vamos entender que dentro desse processo nós vamos olhar com a nossa lupinha para municípios que têm famílias ciganas, indígenas, quilombolas, assentados, famílias acampadas. Olha, quão diferente, só que eu só consigo me preparar para essa intervenção, para ela ser efetiva e eficaz, quando
a gestão do trabalho for um eixo estruturante da política de assistência social. Algumas coisas foram aparecendo ali na hora que vocês se inscreveram, e nós pudemos ver ali que algumas questões como a educação permanente não acontece no meu município por questões financeiras, não acontece no meu município por questão de organização do tempo. Isso é algo que a gente viu bastante aparecer ali. Só que a minha pergunta para vocês é: educação permanente, vocês entendem como processo de trabalho da política de assistência social ou como algo a mais? Eu vou entender esse processo de formação. E aqui, e a gente vai até ir explorando tudo isso, mas a gente vai entender essa educação permanente a partir de algo, alguns conceitos, né? E a partir de uma educação permanente que não é um curso pontual. Mas nós vamos entender essa educação permanente a partir da visão de Paulo Freire, que vai falar que esse processo de formação, ele se encontra o tempo todo com a sua visão de mundo, com a sua história de vida. Para cada lugar, os trabalhadores do SUAS, eles têm características que são características tão peculiares. Por onde eu passo, muitos trabalhadores do SUAS, a sua história se encontra enquanto usuários da política de assistência social. E aí, quando nós falamos desse conceito de educação permanente, que se conecta o tempo todo com o processo de vivência desses sujeitos, nós vamos entender que dentro dessa gestão do trabalho, a educação permanente, que eles não se dissociam, ele está dentro desse Sistema Único de Assistência Social, que é uma política pública que garante direitos, que se materializa através dos seus serviços, programas, projetos e benefícios. Sabe uma das coisas que me chamou muita atenção no formulário que vocês responderam? Algumas pessoas, e não foi uma pessoa só, colocou até a questão de a educação permanente, talvez a oferta de cursos que não sejam mais do mesmo, que não sejam repetitivos. E isso me chamou a atenção. Me chama a atenção porque me leva a pensar como é a construção da política de educação permanente do seu município. Quando a gente fala dessa construção dessa política de educação permanente, a gente fala de diagnósticos. Nós vamos entender no processo formativo dos sujeitos, dos trabalhadores do SUAS, a partir de demandas de necessidade de levantamento e diagnóstico do município de vocês. Como é que a gente ouve o trabalhador do SUAS? Na verdade, seria até uma pergunta: o trabalhador do SUAS é ouvido no seu município, no seu estado? Quais são as estratégias e os mecanismos para que a gente possa ouvir e dar voz ao trabalhador do SUAS? Quando a gente pensa, então, por que essa educação permanente ela é tão necessária? Ela é necessária, sim, porque estamos falando de uma política pública que trabalha de forma diferente, com demandas diferentes. Então, embora nós temos um sistema único de assistência social, nós temos peculiaridades regionais, peculiaridades familiares, peculiaridades de sujeitos e culturais. Nós temos as demandas crescendo e se diversificando cada vez mais. E você é trabalhador do SUAS, e aí eu até vou pedir, acho que a Rosana vai concordar comigo, vamos usar as reaçõezinhas aqui, eu amo essas reações, né? Você, trabalhador do SUAS, você se sente preparado hoje para atender todas as demandas que se diferenciam o tempo todo? E, de fato, aquilo que eu olhava ontem é tão diferente hoje. Necessidade de respostas qualificadas e éticas. Quando a gente fala de educação permanente, nós falamos de ética, sigilo, postura, posicionamento. A educação permanente, então, ela vem fortalecer os trabalhadores.
qualificar as respostas do SUAS. Quando a gente trabalha, principalmente com a proteção social básica, né, a gente trabalha muito essa questão dos planos de intervenções. E quando a gente pergunta na proteção social básica, olhando ali para o CRAS, a gente pergunta, olha, as famílias, elas entendem o porquê que elas estão sendo acompanhadas? A família, ela tem um plano de acompanhamento familiar, e muitas vezes o técnico traz aqui uma fala do tipo, olha, a família tal, ela está há mais de 10, a 15, a 20 anos atendidas, nós já estamos atendendo outro ciclo, né? Outra geração daquela família. E a grande pergunta é, a família, ela talvez não saiba por que ela é atendida ou acompanhada, mas você, técnico, tem clareza do porquê que essa família iniciou o processo de acompanhamento? Para você saber em que momento essa família, ela consegue atingir as metas pactuadas, só que eu só consigo ter essa visão e essa clareza quando esse processo contínuo, quando eu entendo essa base metodológica, quais os métodos que a gente utiliza. Servidor público, ele presta uma prova e ele se efetiva. Vamos pensar nessa lógica. Mas quando eu trago esse desenho ali, é justamente pensando nesses conectores. O quanto de base teórica eu tenho se conecta à vivência nos territórios. Eu gosto muito, e eu sempre cito, quando Paulo Freire fala sobre a pedagogia da autonomia, que ele diz que ninguém é autônomo primeiro. Ou, melhor dizendo, ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Que as pessoas vão adquirindo a autonomia através das suas experiências. E na sua obra, ele ainda diz da experiência, da autonomia, da liberdade. E por muitas vezes, a educação permanente, ela vai nos permitir chegar nessa lógica aqui, que é a lógica da educação permanente a partir de ações que são pautadas por reflexões. Talvez aqui a gente poderia até citar a Miriam Veras Batista, né? Que vai falar para a gente do ciclo do planejamento e vai falar conosco dessa aprendizagem significativa. Quando eu, profissional, eu não vou simplesmente, gestores, adquirir um curso em si, mas aquele processo de formação, ele vai fazer sentido dentro desse processo de aprendizagem. Quando a gente fala dessa produção coletiva, a gente vai falar da interdisciplinariedade. Nós temos algumas bases normativas dentro disso, né? A Lei Orgânica da Assistência Social é o nosso marco legal, que vai nos dar base para que a gente possa ir desenvolvendo outras bases normativas, como a nossa TNS, NOB-RH, NOB-SUAS e a própria política de educação permanente. Todas essas bases aqui vão estar num drive que vocês vão estar recebendo, né? E dentro desse drive, e aí a gente fala, né? Essas bases legais, elas não são algo opcional. São parte estruturante do SUAS. Não tem como atuar numa política pública sem que essas bases, elas façam sentido para a gente. Quando a gente fala, então, nesse caminhar dessa Política Nacional de Educação Permanente, e quando eu falava da gestão do trabalho, nós falávamos de valorização do trabalhador do SUAS. Sei que a Rosana vai abordar isso com vocês, mas nós vamos falar da saúde mental do trabalhador do SUAS. Nós vamos falar de educação permanente é falar de espaços em que esse trabalhador do SUAS, ele vai ocupar. Quando nós falamos que a forma de se organizar
a política de educação permanente no município, uma das estratégias é a possibilidade de núcleos de educação permanente, aonde o trabalhador do SUAS, ele é o ator principal. As conferências, elas são espaços para que a gente possa falar e dar voz ao trabalhador do SUAS. Quantas propostas, a última conferência do seu município, quantas propostas foram feitas pensando no trabalhador do SUAS? Quantas propostas foram elaboradas, construídas, pensando na gestão do trabalho, que é um eixo estruturante do SUAS? Eu poderia perguntar assim, você se lembra? Se você se lembra, quais foram essas propostas? Você, trabalhador do SUAS, você se sente parte deste processo de planejamento? Quando eu olho para o plano plurianual, estou falando de orçamento agora, porque vocês falaram da ausência de recursos financeiros para fazer a educação permanente acontecer. Quando eu olho para o plano municipal de assistência social, quando eu olho para a LOA, para a lei orçamentária do seu município, eu encontro a gestão do trabalho? Eu encontro a educação permanente? Porque se a gente fosse, e aí eu já vou finalizando um pouquinho a minha fala, se nós fôssemos pensar quais recursos, isso eu acho que é uma das perguntas que o Instituto Veriza mais recebe, né? Com que eu pago esse processo de formação? E uma das coisas que eu mais converso com as meninas do Veriza, todos os recursos eu posso aplicar pensando na educação permanente. Todos os recursos, eles preveem, porque é eixo estruturante do SUAS. A grande questão é, educação permanente não é um curso isolado. Precisa estar dentro da sua estratégia de operacionalizar a política de assistência social. Precisa estar dentro do seu plano municipal de assistência social. Sabe por quê? No outro aulão eu até já citei, mas eu quero citar novamente para vocês. Peter Gies é um autor que vai dizer que política pública é aquilo que o governo decide ou não fazer. E aqui eu não estou chamando de governo o presidente da República, o prefeito da sua cidade ou o gestor da política de assistência social. Todos nós fazemos políticas públicas. E a forma como você opera a política pública é a forma como você entende a política pública. É aquilo que o governo decide ou não fazer. E o investimento em profissionais que vão atuar junto às famílias e indivíduos, de forma efetiva e eficaz, com embasamento teórico, segurança metodológica, é a forma como você entende fazer política pública. Mas, trabalhador do SUAS, que ele é empoderado, ele vai te dar mais trabalho. Trabalhador do SUAS, que reconhece os seus direitos e deveres, ele ocupa um espaço. Eu falo muito isso nos cursos de PAIF, por exemplo, que eu digo que famílias autônomas nos exigem mais, porque elas reconhecem o seu espaço. Então, aqui, a gente entende que essa educação permanente, a Política Nacional de Educação Permanente, ela vai nos trazer alguns eixos, ela vai nos trazer eixos de formação vinculada ao trabalho, essa formação dentro da prática cotidiana, dentro do fazer profissional, planejamento contínuo, núcleos de educação permanente e a gestão partilhada, responsabilidades do federal, estadual,
municipal. Quando a gente fala de educação permanente, tem alguns eixos, né? O eixo da gestão, o eixo dos serviços, programas, projetos e benefícios, e o eixo do controle social. Qual é o processo de educação permanente que os conselhos têm passado? Qual é o acesso à informação? Eu quero conselhos, eu quero controle social para aprovar aquilo que eu proponho, ou eu quero controle social que contribua para a construção de políticas públicas, que sejam de fato efetivas e eficazes. Eu convido vocês. Aqui foi só um panorama para a gente entender um pouquinho dessa educação permanente. Eu vou permanecer aqui com vocês, mas eu vou passar a bola para a Rosana, para que a gente possa continuar conversando. E o chat está aberto, tá, gente? Se vocês quiserem ir colocando, né, posicionamentos, questionamentos, ou até mesmo colocar alguma visão de vocês, a gente vai fazendo uma grande construção coletiva, tá? A gente volta a conversar, mas até aqui, obrigado por este espaço. Com você, Rosana. Obrigada, Vanessa. Que excelente fala, explanação. Começamos com chave de ouro. Acho que nem precisava de mim, viu, Instituto Veriza? Arrasou muito. Concordo com Caroline, ótimas reflexões e dialogando, né, com o que vocês colocaram na inscrição, no ato da inscrição. Quero, para não esquecer, agradecer, né, é importante dizer, assim, que é bom estar aqui com a Vanessa. Mais uma vez, a gente já encontrou presencialmente, né, Vanessa, a oportunidade também pela Veriza, pelo Instituto. Obrigada, viu, Bárbara e Anne, pela oportunidade, e todo mundo que está aqui. Conversaram comigo, Ana Paula e o Wesley, né? O Wesley disse que já estivemos presencialmente, também pela Veriza, uma atividade da Veriza, e a Ana Paula, que jurasse como eu, da época do blog Psicologia nos Suas. E que bom encontrar vocês aqui. Eu, eu quero dialogar com vocês, e ainda bem que Vanessa fez, né, aprofundou, é, passou por vários tópicos importantes para a gente pensar a educação permanente. Então, quero dialogar um pouquinho com vocês sobre o perfil de vocês mesmos, assim, como que a gente pode delinear passos possíveis diante dos desafios que vocês apontaram, e também que é um cenário nacional, que eu vou trazer um recorte bem rapidinho da minha pesquisa, que eu conversei, que eu estudei relação de trabalho precarizado com assédio moral e outras violências relacionadas ao trabalho. Então, eu acho pertinente trazer aqui para a gente entender esse cenário e também para vocês entenderem que não é um desafio, um problema do município de vocês, é uma questão para o Brasil todo, né? E daí a gente fazer esse enfrentamento juntos e juntos, de que há saídas possíveis, né? E que também não é por um problema não resolvível que vocês estão vivenciando. Acho importante trazer esse cenário. Desde a leitura do material, eu já fico pensando que é uma questão importante de pensar a educação permanente para profissionais de nível fundamental e médio. Vanessa faz esse fechamento da fala dela pensando, né, nessa escuta das trabalhadoras, das demandas, de ouvir o território. Então, já caminhando para aquilo que é possível fazer, de que nós precisamos escutar as demandas do território e das trabalhadoras, pensando nessa formação ou capacitação continuadas, que tem ali início, meio e não fim, mas considerando um percurso formativo. A gente tem como diretriz, como direcionamento, o levantamento de demandas de capacitação. Então, vocês já podem começar nos municípios de vocês fazendo esse levantamento de necessidades de capacitação, formação, dos municípios aqui presentes. Na maior parte, vocês estão vindo de várias regiões do Brasil, mas eu vi que tem mais pessoas de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná. Assim, pensando no município que vocês atuam, assim. Você já tem esse levantamento de necessidade? Se vocês não têm, vocês já podem fazer. Então, vocês vão direcionando os cursos, os recursos, que vocês falaram que são poucos, para as necessidades de vocês, né? Porque Vanessa lembrou de um tópico importante, que, às vezes, algumas trabalhadoras, elas têm mais oportunidades que outras de participarem de capacitação.
seja pelo governo, seja por instituições privadas, assim. Então, acaba que fica concentrado em uma pessoa, né? Um membro da equipe faz capacitação, e o restante não. Então, isso vai criando uma discrepância ali, né, de alinhamento e um desalinhamento de conceitos, também de prática, de processo de trabalho. Então, por isso que é bem importante a gente pensar, será que nós estamos realmente já saturados de conteúdo teórico e normativo? Eu tendo a pensar que não. É interessante que algumas edições de algumas capacitações que eu já fiz, as pessoas falavam assim, Rosana, eu não aguento mais falar sobre tipificação, Rosana, eu não aguento mais falar sobre PAIF ou PAEF, né? A gente partindo dos documentos já oficiais. E eu considerava isso, obviamente, e fazia uma avaliação pré e pós-capacitação. E quando você vai dialogar mais de perto, mais com a realidade ali daquele trabalho em andamento, né, daquela tarefa diária, com aquela pessoa que diz, eu estou cansada de estudar tipificação, aliás, não de estudar, mas de ir em capacitação que falam sobre as normativas, essa pessoa ela não sabia conceituar o trabalho da assistência social. Ela não sabia como é que ela diferenciava o trabalho que ela fazia dentro de um CRAS, ou no Centro POP, por exemplo, depende da unidade, e fazer esse link, essa ponte com o campo próprio da assistência social, que são as seguranças assistenciais. Né? Aí você pensa que quando a pessoa fala isso, ela já leu todos os documentos, e não, a gente sabe que não é só ler, né? A gente não precisa decorar 9, a gente não é para a gente fazer esse processo, mas é para a gente dar sentido a essa política pública e entender que nós, de fato, estamos atuando numa política que tem um campo próprio. Não é que nós estamos fazendo algo porque a saúde não fez a parte dela, né? E a gente justamente cai muito nessa armadilha de ficar atendendo demandas externas e não organizando, planejando o nosso trabalho internamente, a partir do nosso campo próprio, por falta de educação permanente. E falar de falta de educação permanente, gente, não é um mero alarde, ou não, estamos colocando fogo no parquinho, não é isso. É, os dados, tanto os dados da minha pesquisa de mestrado que eu concluí em 2024, quanto os dados disponíveis do Censo SUS, vocês vão ver também que vão para essa direção, que a gente tem uma média ali de 60% ainda dos municípios em educação permanente, e um pouquinho mais ali de gestão de trabalho não efetivada. Eu trouxe os dados aqui para vocês, se vocês quiserem anotar, mas depois eu posso, embora eu não tenha organizado o slide, mas eu posso disponibilizar esses dados da minha dissertação, que eu perguntei para as pessoas, né, considerei duas variáveis, sobre a implementação de educação permanente e sobre a implementação de gestão do trabalho, tá? As pessoas poderiam me responder se já tinha sido implementada, se nunca tinha sido implementada, e se estava em processo de implementação, e se elas tinham conhecimento ou não disso. Veja bem, somando quem que não estava implementado e que ela não tinha conhecimento, para a educação permanente a gente vai ter 64% das pessoas participantes da pesquisa dizendo que elas não conhecem a educação permanente. O número é absurdo, assim, o número é muito alto, ele é muito alto. E isso não foge muito, isso mudou um pouco essa pesquisa, né? Os dados foram coletados em 2023, isso pode ter sido um cenário já alterado, mas não significativamente, assim, né? De que a gente tenha uma inversão desses dados, a gente ainda não tem isso, então a gente não tem educação permanente na maior parte dos municípios brasileiros, e isso vai impactar na qualidade do trabalho ofertado, mas na qualidade e na saúde mental das trabalhadoras, na condição de trabalho. Então, muitas vezes a gente tem eu não sei, as pessoas que estão aqui assistindo, seja na gestão, as gestoras, aí pensando na gestão estratégica e mais operativa, são as coordenadoras de unidade, mas também quem está nas gestões estratégicas de assistência, também há uma frustração dessas pessoas que trabalham com assistência, porque, né, tem aquele sentimento de que as trabalhadoras não caminham, que as trabalhadoras não executam um bom trabalho e a demanda só aumenta nesse cenário que a gente vive, né? E, por outro lado, as trabalhadoras também vivenciam isso, o excesso de cobrança, e também não reconhece o resultado do seu trabalho. Sentem que trabalham muito, mas não vê impacto significativo do trabalho. E isso a educação permanente poderia colaborar para que a gente pudesse aprimorar o trabalho ofertado, e aí a gente vai ter resultado. Além da gente produzir resultado, aprimorar esse trabalho ofertado à população, a gente cria uma identidade nessa trabalhadora, seja no serviço social, na psicologia, na administração, no direito, na pedagogia, e a gente começa a ter
uma relação, assim, de, puxa vida, vale a pena trabalhar nessa política. Então, isso está interligado, embora a gente fale pouco sobre isso. E, assim, a gestão do trabalho, porque a gestão do trabalho é importantíssima para que a gente tenha a valorização da trabalhadora, mas a implementação de alguma ação, como os núcleos de educação permanente nos municípios, né? Então, a gente precisa. A gestão do trabalho foi reconhecida, deixa eu ver aqui, aí, nesse caso, por 51% das respondentes. Essa pesquisa foi realizada com 747 pessoas, salvo engano, no ano de 2023. Então, a gente tem, a cada 3 trabalhadoras, eu queria muito destacar isso, para mim é um número muito significativo, muito alto, assim. De cada 3 trabalhadoras, 2 não reconhecem a ação de educação permanente no município. Isso é um dado muito alto, né? E eu queria perguntar para vocês assim, será que de fato não tem educação permanente no município de nenhuma natureza? Então a gente não tem ali um núcleo de educação permanente, né? Mas também tem os casos, vocês viram aqui, que é a resposta para não implementado e também resposta para pessoas que não reconhecem a educação permanente. Então, para mim, é até mais grave, assim, porque você ter uma política de educação permanente no município, ela não ser reconhecida pela trabalhadora. Aí você deve estar pensando assim comigo, Luana, é bem provável que essa pesquisa tenha sido com muitas trabalhadoras e que tenha ali parte do processo de vínculo precarizado, então elas estão em rotatividade constante. Mentira, sabe por quê? Boa parte delas, mais de 80%, são trabalhadoras efetivas, com muito tempo em assistência social. Então, essa conta não fecha. Ela está muito tempo ali naquela política pública. Ela não reconhece que há uma política que vá, de fato, garantir qualidade do seu trabalho na sua formação, na sua capacidade de análise, leitura e de intervenção na realidade, né? Então, eu queria chamar atenção para esses pontos, assim, inicialmente, mas eu queria provocar vocês também. Vanessa falou uma palavra muito importante, que não é para a gente... que não é um conceito, mas eu estou chamando de palavra, e a gente dá sentido a ela, que é a aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa é a gente vir para um encontro, esse aulão, e vocês conseguirem abrir a câmera, ou vocês conseguirem fazer pergunta. Ela usou muito Paulo Freire, né, Vanessa? Vocês viram que Vanessa citou mais de uma vez, e eu me agarro muito a isso, assim, de como é que vocês podem usar esse espaço para vocês falarem, vocês perguntarem, e a gente fazer essa troca daquilo que é possível a partir da realidade de vocês. Porque, veja, não tem uma única matriz de informação para os territórios brasileiros, porque nem é para ter, porque são realidades diferentes. Lembra do levantamento de necessidades? Então, o que eu poderia fazer, assim, Rosana, o que você deixaria para a gente de mensagem hoje? Vocês precisam fazer o levantamento de necessidade. E vocês precisam reconhecer o que tem no município de vocês como educação permanente. Talvez vocês tenham ali alguns encontros entre vocês, é, a gestão do trabalho, né? A gestão do trabalho, ou alguém que faz a gestão, tem que ter alguém na secretaria de vocês que faça uma gestão dos SUAS ali, né? Alguém que converse com as equipes de vocês, com as trabalhadoras, com as coordenadoras mais operativas, que são das unidades. Vocês fazem esse levantamento, o que essas pessoas estão fazendo? E quais são as necessidades? Elas estão fazendo treinamentos, capacitações por conta própria? Faz esse levantamento. E quando vocês forem formar essas pessoas, não formem uma pessoa só. Tentam levar uma equipe inteira, mas vai pensar esse delineamento. Do que a equipe precisa? Porque aí a gente vai conseguir mudar o processo de trabalho. Muitas vezes o que mais a gente escuta também, e é natural, porque é o que acontece, é a nossa relação com o sistema de justiça ou outros setores, como saúde, educação, que a depender do município, isso espera que a gente faça alguma intervenção que não é do escopo da assistência ou na maneira autoritária que a gente é acionado pelo Ministério Público e outras instâncias do sistema de justiça. Muitas vezes, o processo de trabalho favorece esse tipo de intervenção externa. Raras vezes eu vi que o processo de trabalho funcionava perfeitamente e que era, de fato, como é que a gente pode falar, né? Um autoritarismo de outros setores. Mas todas as situações que eu acompanhei, a gente muda o processo de trabalho, desde a gestão até a ponta, a gente vai conseguir trabalhar a partir da assistência e não a partir das demandas externas, veja. Então, isso é educação permanente. Eu comecei a minha fala enfatizando, se eu vi direito, gente, se eu li direito, apenas uma pessoa se inscreveu para esse aulão de hoje, sendo técnico de nível médio.
Às vezes a gente faz um trabalho absurdo ali de acompanhar uma família e a gente tem profissionais de nível médio fundamental na nossa equipe. O vigia, o motorista, a pessoa que serve, às vezes, uma água, um café, a recepcionista, que é de nível médio. E, às vezes, essas pessoas saem falando pelo corredor, ou se ela nem precisa falar, às vezes é pela cara que faz, pelo olhar que faz, um olhar de condenação. Se nós, de nível superior, a gente sabe aqui que a gente vai encontrar colegas com uma formação frágil e falta de educação permanente que não conseguem ali olhar para essa realidade social a partir de leituras teóricas e não com crenças e perspectivas moralistas. Imagina uma pessoa de nível fundamental e médio. Então, às vezes, a gente faz um trabalho absurdo no atendimento, mas, no dia a dia, essa instituição continua violentando essas famílias, do ponto de vista institucional e simbólico, né? Rosana, o que seria violentar essas pessoas? Posicionando, se colocando de frente dessas pessoas como se essas pessoas fossem inferiorizadas, se essas pessoas fossem pobres porque elas não pegam oportunidades, essas pessoas não acordam cedo, essas pessoas não querem cuidar dos seus filhos. É o que, às vezes, muitas vezes a gente escuta de orientadoras e orientadores de nível médio. Gente, essas pessoas não têm condição teórica para pensar essa realidade. Elas vão vir com o que elas têm, que é uma perspectiva moralista, que é o que elas usam, né, no dia a dia. Daí a importância de que essas necessidades levantadas precisam considerar também os profissionais de nível médio e nível fundamental, né? A gente precisa considerar essas pessoas, porque elas fazem as suas também, né? Então, eu trouxe como questão para vocês, e eu queria muito que vocês conversassem conosco, aqui comigo, com Vanessa, de pensar onde que está a educação permanente no município de vocês. Embora a gente tenha uma Política Nacional de Educação Permanente, a gente tem um percurso formativo, o percurso de capacitação, a gente tem os conceitos de educação permanente, e vi também, vocês sabem, uma coisa importante, vocês sabem que é educação permanente, né? Ela não está, então, organizada, institucionalizada, como deveria no município. Mas eu gostaria que vocês me falassem, a partir dessas provocações da Vanessa e do que eu estou trazendo aqui, o que vocês reconheceriam como centro de educação permanente no município de vocês? Pode ser necessidade, levantamento de necessidade de demanda, de capacitação e formação. E a outra pergunta que espaço já existe aqui, está conversando com o anterior, né, e podem ser fortalecidos. Rosana, a gente já fez isso aqui, não fazemos mais, será que isso caracterizaria educação permanente? Como é que nós podemos potencializar isso? E, claro, como organizar a gestão do trabalho. Não dá para a gente falar de educação permanente sem falar de implementação de fato e organizar a gestão do trabalho, que são as áreas, né, de gestão do SUAS, uma das áreas de gestão do SUAS. E convoco vocês a conversar comigo e com Vanessa e com as meninas da Verisa. O que vocês gostariam de perguntar? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Oi, Rosana, não sei se eu posso me Oi, habilitar, tudo tá bem? habilitadíssima. Então, meu nome é Ana Paula Flores, eu sou servidora aqui de Caxias do Sul, da Fundação de Assistência Social, há 27 anos, né? Por isso que a Rosana nos entende como Jurássica, eu também. E também, né, acho que agradecendo, não conheço a Vanessa, mas adorei tua fala, né? E até não consegui anotar o que tu falou ali, que eu implemento a política como eu a vejo, porque daí isso me deu um link com os avanços e com os retrocessos, né? Que tem a ver, às vezes, com a condução da política de assistência na cidade. E a cada 4 anos a gente tem essa variação, né? Eu sou a profissional de nível médio que se inscreveu, Rosana. E eu concordo com o que tu disseste, porque Então, embora vale, tá? Depois eu não, conto para vale todo mundo. sim, não, vale sim, mas é porque o que tu falou é muito verdade, né? E eu também, esse tempo, eu estava lá, eu fui para a praia, aqui em Torres, no Rio Grande do Sul, na minha praia, e tem um CRAS lá perto, e sabe que a gente está de férias, mas nunca se afasta, né? E aí eu entrei ali e me apresentei e tal, e aí tinha realmente a senhora que limpa ali e tal, a higienizadora. Daí eu falei, a senhora trabalha aqui e tal. E ela falou exatamente isso. Porque essa gente não quer trabalhar, porque essa gente e tal. E aí o meu namorado estava comigo, ele ficou com os olhão arregalados, assim, porque ele já está doutrinado também, né?
E daí ele me falou, Ana Paula, isso aí é algo que não deve se fazer, né? Eu falei, sim, com certeza. E só para então concluir, aqui na minha cidade nós temos um decreto desde 2016 que instituiu o NEPAS, né? Núcleo de Educação Permanente em Assistência Social. E aí a gente, assim, aos moldes do NEPS que temos aqui em Caxias na saúde, né? Mas também, assim, está sendo implementado, como é que eu vou dizer, com boas intenções, né, do grupo de colegas que integram, tem um de cada nível de complexidade, mas falando daquilo, né, não tem dotação orçamentária específica, né, para a educação permanente, não temos o plano de educação permanente, acho que é uma conquista que a gente vai conseguir mais adiante, por quê? Porque em 2025, o gestor que entrou, era um gestor que já trocou, agora temos outro, mas ele teve algumas visões, assim, porque ele vinha da iniciativa privada, e ele fortaleceu os recursos humanos, né? E aí, então, temos uma colega hoje que, o recurso humano, a gestão do trabalho e educação permanente. E aí, a gente também trouxe ela lá dos recursos humanos e ela foi para a diretoria de gestão do SUAS. Então, anteriormente isso, nós já tínhamos uma pesquisa com os assuntos, né? Mas sempre também, como não tem um planejamento, sempre vinha assim uns atravessamentos. Agora é esse assunto que a gestora acha interessante. Não, mas vamos olhar lá a pesquisa, né? Tem assuntos importantes lá. Então, esse ano foi muito legal, porque as colegas que estão trabalhando ali, elas fizeram a nossa primeira amostra do SUAS. E aí, até compartilho com vocês depois os materiais, assim, vai ter uma publicação, porque elas fizeram junto com a universidade, porque a colega que veio trabalhar aqui, a Andréa Lovato, ela é psicóloga, trabalhava na educação permanente do NEPS, da saúde, né? Então, ela já veio com essa visão. Então, nós tivemos aí, concluindo, um fortalecimento da educação permanente, porque veio uma pessoa com essa visão e fez acontecer, tipo, como diz o Cortella, né? Faça o seu melhor com o que você tem, né? Mas tem essa dificuldade, assim, ainda de não conseguir, que eu acho que é o que eu sinto falta. Não falo por mim, assim, porque eu estou sempre curiosa, fazendo várias coisas, mas aquilo de quando tu entra, ter um percurso formativo implementado, né, que a pessoa que entre lá crua, principalmente os educadores sociais são de nível médio, né? Então, em 2015, 2011, nós mudamos o nosso concurso para educador aqui social e colocamos um curso no meio, né? Então, os primeiros que passavam em primeiro 100 na primeira etapa faziam aquele curso de 60 horas, daí no edital já tinha a empresa que dava o curso, então eles levavam um choque de gestão, assim, olha, eu estou indo trabalhar nisso, e aí depois prestava a segunda prova. E aí isso teve um sentimento, assim, que quando a gente fez uma pesquisa aqui, os que não tinham, antes de 2011, passado por essa formação, queriam. Só que daí a gente disse, não, isso não é uma formação, isso é só uma etapa do concurso. Então, acho que o que eu vejo aqui, a dificuldade talvez é de, tá, e se essa colega uma hora sai, passa num outro concurso e tal, a continuidade, né? A visão, assim, dos gestores, embora um que entra, que sai, sempre tem, né, suas prioridades, e acho que em todos os municípios ninguém vem, assim, com conhecimento de suas, né? Mas os vários que entraram, assim, também ainda não focaram, assim, não, eu vou fazer agora uma política forte de educação permanente. É sempre algo, assim, meio capenga. Agora tem as gurias, mas aí a questão que a Vanessa falou, né, que todos os recursos, sim, os pisos podem ser usados, mas os pisos, eles são sucumbidos, né, com pagamento de folha, de pagamento e tal. Não sobra para fazer uma coisa decente, né? Então, acho que é isso, assim, adorei vocês duas, né? Eu entrei aqui meio de gaiato, assim, porque eu não sei onde é que eu vi esse link e entrei, mas muito obrigada Adoro que também. você vem. Você vem, Ana Beijão. Paula. Obrigada. Eu quero Rosana, até oi. ouvindo ela, né, e te ouvindo, o quanto que a gestão do trabalho, ela é uma decisão política, né? Não tem como a gente não falar. É uma decisão política. E aí, quando você fala, Ana, olha a grandeza da gente entender que
não podemos fazer política pública de qualquer jeito, né? Sabe aquela coisa de, vamos fazer o que dá, vamos fazer o que dá, sem planejamento, sem estratégia, porque enquanto a gente tiver política pública feita desta forma, nós não temos transformação social, que me leva até a pensar se de fato nós queremos transformação social. Né? É isso que a gente quer? É a transformação social que a gente quer, de fato? Porque se é, quando a Rosana traz os dados da pesquisa dela, a Rosana me deixa estarrecida, assim, e de pensar que essa é a realidade que a gente vive. É uma realidade em que, mesmo quando tem, eu não reconheço. Uhum. E aí, quando a Ana traz isso, ela diz, olha, minha preocupação hoje é porque tem uma pessoa que se compromete, mas e se essa pessoa sair? Como que vai ficar, né? Eu acho que é grande isso, né? Sim. Falei um pouquinho para mim. Não, e aí... Perfeito. E pensar assim, e até a Tatiana fala aqui, né, que gostou da estratégia do concurso. Eu acho que essa etapa de efetivou, agora ou contratou, agora nós vamos passar por um processo de construção e que esse seja um processo contínuo, né? Acho que era aquilo que a gente vinha discutir. Perfeito. Eu só vou corrigir, não, reforçar com vocês por que eu não aceitei a Ana Paula, como achei muito legal ela se identificar que é orientadora de nível médio lá na planilha, né, que é a relação de vocês inscritas e inscritos nesse encontro aqui hoje, porque a Ana Paula ela oficialmente, né, enquanto cargo público, é de nível médio, mas a Ana Paula tem formação em nível superior, e não só a formação regular, né, como ela é formada em direito, e é uma pessoa em constante formação. Eu caminho junto com ela também, vejo daqui pela internet e sei disso. Então, olha a importância. Então, eu acho que te agradeço demais de você ter se identificado, Ana Paula, porque me ajuda a reforçar a importância da gente pensar nessas pessoas que não têm a formação de nível superior. A gente sabe que no Sul, assim, eu não tenho os dados disso, assim, de quantas pessoas que ocupam cargo de nível médio, embora tenham ali um nível superior, né? A gente sabe que é um número significativo, né? E a gente tem aí também o movimento de educadores sociais para curso de tecnólogo até curso superior, mas a gente ainda sabe que a realidade do Brasil, principalmente em serviço de convivência e acolhimento institucional, muitos são de nível médio. Então, a gente precisa ampliar para que isso chegue até eles, e a gente também pensa a educação permanente direcionada para essas pessoas. A gente tem a lei agora de linguagem simples, para que a gente possa, entre aspas, traduzir esses materiais, que suas é esse para essas pessoas. Você traz um exemplo maravilhoso, o seu namorado, você já formou ele, né? Ele já sabe, epa, essa pessoa aí está violentando, né? Não é assim que a gente olha para essas pessoas que usam do serviço. E assim também, essas pessoas, a sociedade não dá valor para o nosso trabalho. Então, a psicóloga que está no SUAS, a assistente social, a pedagoga, formada em direito, a orientadora social, ela tem ali, poxa vida, sabe, um descrédito social. A gente quer trabalhar, a gente quer reconhecimento. As pessoas querem reconhecimento, isso é legítimo para a vida. E é para a nossa saúde mental a gente ser reconhecido. É bom para a nossa saúde mental. E muitas colegas saem do SUS porque não tem reconhecimento. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. E é um trabalho que tem um descrédito das pessoas que usam, da sociedade e de nós mesmos, assim. É um trabalho que a gente não acredita nele. Estou falando gente de modo genérico, se vocês sabem. Assim, então, a gente precisa acreditar nesse trabalho. Como é que a gente acredita nesse trabalho? Com institucionalização de uma política de educação permanente de gestão do trabalho. Para a gente dar valor a esse trabalho, a gente dar esse valor, mas não é um valor romantizado, é um valor concreto. Que trabalho é esse? Olhar e interrogar o trabalho, ter espaço de conversar. Vanessa me remeteu à pesquisa de novo, porque a minha pesquisa, a Caroline pediu, eu coloquei o link aqui para quem mais tiver interesse, a pesquisa mostra que as pessoas que relataram sofrer assédio moral, que era esse tema central da minha dissertação, as pessoas que relataram sofrer assédio moral, a gente vai fazer ali o cálculo, a estatística, e a gente vai ver que quem sofre com mais frequência e mais gravidade é quem não tem a educação permanente implementada. Olha como é que as coisas estão correlacionadas. Não é que um causa o outro, mas estão correlacionadas essas duas variáveis. Então, quando eu
trabalho, para eu efetivar, implementar a gestão do trabalho e educação permanente, eu estou favorecendo saúde mental, condições de trabalho e processo de trabalho que tenha sentido para essas pessoas que trabalham, mas também para as pessoas que usam o serviço, para que a gente possa gerar impacto, fazer bom uso dos recursos públicos, né? Então, de fato, é isso. A gente implementar a educação permanente, a gente está melhorando a qualidade de vida das trabalhadoras e evitando níveis, né, de assédio moral, por exemplo. É o que a pesquisa traz, assim, estou trazendo só de maneira mais sumária para vocês. Tem mais perguntas por aí, gente? Dei uma olhadinha, Rosana, um pouco antes, eu não vi. Mas se alguém quiser trazer algum comentário, fique à vontade, por favor. A gente Só complementando, gurias, o concurso esse era, né, desde 2011, ele ainda continua nesse formato, ele era para os educadores sociais, né, de nível médio, que nós temos aqui na FAS desde 96, quando a FAS foi criada. Nós temos hoje 255 servidores, e desse quadro de 255, 100 são educadores sociais. E a gente pensou em fazer esse concurso, porque nós nascemos lá por 90 começamos a tomar posse em 99, 2000, e aí entrava engenheiro, contador, e aí a gente sentado assim pensando como é que nós poderíamos fazer um filtro, né, para ao menos entrar pessoas mais ligadas nas humanas e tal. E isso até deu certo, porque aí tem um outro dado, mais de 90% dos nossos educadores têm curso superior, né? Então, eles são da psicologia, do direito, às vezes eles entram como educador, depois fazem concurso e viram psicólogos, assistentes sociais. Só que agora está acontecendo um fenômeno que nunca aconteceu. O salário de Caxias é um dos maiores salários do Brasil de educador social, o salário base. Mas agora as pessoas estão entrando e estão saindo, né? Os educadores não estão permanecendo. E aí nós vamos ver os dados, assim, o que acontece. Antes era por ter uma rotatividade, por causa de concursos de nível médio, né? Mas geralmente quem vinha para assistência, gostava de vir, queria vir, mas agora não está aguentando ficar pela precarização, pela falta de método, pelo até assédio. Então, tem muita gente que entra e vai embora, sabe? Digo, não vou conseguir ser feliz aqui e tal. Então, isso também é um ponto, assim, para a gente olhar com atenção. E veja que eu vou passar para a Melvin a palavra. Ana Paula, você fala que é um dos melhores salários, né? Se for colocar, fazer algum recorte no Brasil, mas veja que ainda falta muito, não tem a política de educação permanente, a gestão do trabalho, de fato, ali, institucionalizada, né, consolidada no SUAS, né? Então, isso diz alguma coisa. Também só uma provocação, assim, uma reflexão que me veio, eu fico pensando na subvalorização da trabalhadora que tem a formação de nível superior e faz o concurso para um cargo de nível médio. Isso vai dar a gente fala aqui na Bahia, isso vai dar BO em algum momento, porque, embora o salário seja razoável, bom, né, porque essa pessoa se interessa, mas muitos podem estar esperando a oportunidade para alcançar a vaga de nível superior. Então, isso tem alguns problemas também, né, mas não é o foco aqui. Vou passar a palavra para a Melvin. Assim que pronuncia seu nome, Melvin, o Melvin? Melvin, é isso mesmo. Uhum. Estão me ouvindo? Sim, bem-vindo. Obrigado. Eu cheguei um pouco atrasado, mas eu só queria compartilhar um pouco do nosso processo. Eu sou aqui de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, e a gente está iniciando a implementação do Núcleo de Formação Permanente por via do Conselho Municipal da Assistência Social. E a gente está também tentando articular essa implementação junto com o Fórum dos Trabalhadores, que também, os trabalhadores da assistência social, que a gente também está tentando implementar aqui, né? Então, a gente está num processo de gestação de diversos novos dispositivos aqui do serviço, para justamente tentar organizar a classe trabalhadora aqui de Presidente Prudente e propor ações no sentido de não ficar refém, talvez, das diversas gestões, dos diversos governos que vão passando pelas políticas, né? E a gente poder ter um saber fazer mais estruturado, né? Então, a gente está, agora vai ser publicada uma portaria aqui pelo CMAS,
E aí eu acho que o segundo passo a gente já fez um encontro, né, também, com os trabalhadores, dos funcionários públicos e das instituições, das OSCs, né, para trabalhar essa temática. E levantamos alguns dados referentes a alguns tipos de formação, né? Teve até algumas sugestões bem peculiares, né? Trazendo aspectos da arte como instrumento, né? De trabalho na assistência, contação de histórias, várias ideias foram colocadas. Agora acho que a gente vai ter que talvez montar um núcleo de trabalho aí, um grupo de trabalho para tentar observar o que vai ser viável, né? Então a gente está bem engatinhando ainda nesse processo, né? E eu acho, assim, só para finalizar a minha fala, que alinhado a esse núcleo de formação permanente, né, eu ainda não tenho conhecimento como que é na assistência, mas seria interessante também pensarmos num plano de cargos e carreiras, né? Eu sei que parece que no SUS existe essa prerrogativa, eu não sei se na legislação da assistência existe também, mas eu acho que as duas coisas estão interrelacionadas, né? Porque à medida que você tem um plano de cargos e carreiras, todas essas formações acabam implicando, né, no seu salário, no seu cargo, né? E possibilita também evoluir, te motivar, né? Então, é isso que eu gostaria de trazer. Obrigado. Obrigada, meu bem. Maravilha saber um pouquinho da sua realidade, que vocês estão caminhando, né? As coisas podem ir melhorando, sendo aprimoradas, e sim, a gente tem, está previsto na NOB RH SUAS de 2006, plano de cargos, carreiras e salários para profissionais do SUAS também, e é uma das pautas, assim, urgentes para mesa de negociação do SUAS, ela foi aprovada, ela foi assinada na conferência nacional agora, a implementação da mesa, a mesa é prevista na NOB RH SUAS, e nós já tínhamos normativos para funcionamento da mesa de negociação, mas ela foi agora, de fato, colocada, né, como a ser estruturada pelo governo federal, e isso impacta nos estados e municípios. A gente tem, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem já instituído a mesa de negociação dos trabalhadores do SUS, que é onde é um espaço, né, privilegiado para debater a constituição, né, desses planos de carreiras, cargos e salários e outras demandas das trabalhadoras, e nessa articulação, né, para garantir os direitos trabalhistas também, né, e aprimoramento do trabalho, retenção de pessoas, que isso que a Ana Paula fala, né, não é somente você de ter, lutar por salários dignos, mas também condições de trabalho, né, e os direitos dos trabalhadores, e pensando em toda essa estrutura do SUAS, que não é apenas ofertar proteção social lá na ponta, né, a gente precisa de condição para isso, eu acho que isso é bem importante, pensar que vocês estão caminhando para isso, né, para pensar que a gente tem que dar condição para o trabalhador existir e trabalhar. E a educação permanente, ela não funciona deslocada do trabalho, ela funciona porque há o trabalho, e que trabalho é esse? A gente precisa interrogar o trabalho da assistência social para ofertar a formação. Daí o levantamento de necessidades é tão importante, né? Por esses pontos. Obrigada mesmo, viu? Tatiana comentou aqui. Ah, tá, ela comentou do edital. Tem uma questão aqui que a Patrícia trouxe, Rosana e Vanessa, onde ela coloca o pedagogo no SUAS, qual a contribuição desse profissional na visão de vocês? Eu acho que não foi respondida antes, né? Ah, sim, foi não. Patrícia, ótima questão, né? Que bom que a gente pode falar sobre pedagogia no SUAS. A pedagogia no SUAS tem vários pontos, eu falaria várias coisas, assim. Chega no SUAS de forma ainda, por conta da gente não ter essa gestão estruturada, concursos específicos para assistência, a gente tem muito problema com isso, a gente tem muito problema de profissionais que vêm da educação para trabalhar no CRAS, principalmente no CRAS, quando o serviço de convivência, mas e por uma precarização, né? Essas pessoas não são treinadas, capacitadas, orientadas. A que trabalho é esse na assistência? Então, eu vejo muita pedagogia, eu vou fazer dessa maneira, assim, para ficar geral, sabe? Muita pedagogia equivocada, assim. Assim como tem uma psicologia que eu não acredito ser benéfica para o SUAS, que ela não serve para o SUAS, assim existe uma pedagogia que não serve para assistência. Qual que seria essa pedagogia? A pedagogia escolar, essa pedagogia
moralista, uma pedagogia que não vai questionar, que não questiona as contradições desse mundo, né, da concretude do mundo. Então, que pedagogia? Qual que é a contribuição? Então, de primeiro a gente tem que perguntar que pedagogia é essa. Então, eu vou falar aqui, né, do meu ponto, né, enquanto psicóloga, das leituras que eu faço da pedagogia no SUAS, uma pedagogia social, uma pedagogia que auxilia as profissões, as demais profissões do SUAS, a pensar em processos de interação e de aprendizagem, porque quando a gente vai atuar com famílias em situações severas de vulnerabilidade, de riscos ali, mas elas são vulnerabilizadas. Olha a inversão, as famílias não são vulneráveis, as famílias são vulnerabilizadas. Vocês entendem a diferença? Então, se elas têm uma vivência, uma subjetividade, né, atravessada pelas consequências da questão social, das desigualdades sociais, desigualdades de raça, várias questões. Um dos fazeres, é um fazer que eu acredito enquanto psicóloga social, que é a gente conscientizar, pensando na perspectiva de Paulo Freire, que eu acredito que é uma pedagogia que serve para os SUAS, que é uma conscientização crítica, que não é uma conscientização que eu, Rosana, profissional, vou fazer para a pessoa junta, a partir daquilo que ela tem de vida, é que nós vamos construir alguma reflexão para uma capacidade de mudança de posicionamento no mundo. Uma mudança de posicionamento no mundo tem a ver com a mudança de como que ela percebe a vida dela. Que vida é essa que ela vive? Sabe, a vida do cão? A pessoa tem uma vida do cão. Eu não preciso de mim para dizer para ela que ela tem uma vida de cão. Mas, que vida de cão é essa? A gente precisa nomear as coisas. Nomear a coisa seria o quê? Porque às vezes ela sabe que ela tem uma vida de cão. Mas a vida de cão, ela cresceu no mundo, numa educação bancária, que diz para ela que a culpa dela viver esse mundo de cão é dela. É porque o pai dela é usuário de drogas, ou é porque a mãe dela não é alfabetizada, sabe assim? A mãe dela não trabalha no campo formal, então ela vai tendo uma subjetividade constituída a partir desses marcadores que a culpabiliza pela sua condição. Uma pedagogia alinhada com a psicologia, com o serviço social, vai dizer assim, nós precisamos inverter o modo como essa pessoa percebe o mundo e percebe a si mesma. E isso é pedagogia libertadora, que daí eu trouxe para vocês de onde que eu falo de pedagogia que eu falo, essa pedagogia que escuta essa pessoa e que entende o seu contexto, aquilo que significa para ela, né, viver nesse mundo, para daí a gente poder, assim, desconstruir pontos que ela, para ela, estava muito arraigado, muito presente na sua vida. Então, ela vai contribuir em espaços no território, no serviço de convivência, população em situação de rua, pessoas que estão, ou pessoas que vivem em situação que estão na rua mesmo há muitos anos, que é muito diferente. Tem pessoas que moram mesmo na rua, tem pessoas que estão passando. Serviço de acolhimento institucional, a pedagogia, como que uma pedagogia libertadora faria diferença em acolhimento para idoso, para criança, porque muitas vezes a gente vê, não estou falando só da pedagogia, mas de como é que isso está atravessado no SUAS, enquanto a gente não tem uma formação na graduação libertadora e muito menos educação permanente. Espaço de reflexão, vocês falaram isso na inscrição, vocês gostariam de ter formação reflexiva, que pegue a realidade, que lê e é capaz de transformar alguma coisa. E daí a pedagogia tem muito a ver com isso. Eu acho que é isso, não sei se eu respondi, Patrícia, eu fiz muita volta, mas eu penso que a pedagogia pode contribuir muito para o trabalho interdisciplinar no SUS, porque eu sou uma defensora da interdisciplinaridade. Mas tem que saber qual, né? Assim como tem que saber qual psicologia, qual serviço social, né, também, senão a gente faz muita atrocidade em nome de direito, né? Ela disse aqui que respondeu sim, Rosana. Que bom. Meninas, Legal, e ela acho que disse que pensa assim. ela comentou ali. Meninas, deu ali o nosso tempinho que a gente combinou de 60 minutos, né? O papo tá bom, a gente podia continuar. Passou um tiquinho, arrasamos. Vai muito rápido, mas eu só tenho a agradecer, eu quero agradecer de novo, Rosana, você aqui, agradecer a Vanessa, que tiraram esse tempinho, é sempre bom estar com vocês, né? Dessa vez não foi presencialmente, né, Rosana, mas tá tudo bem. Sim, foi ótimo, do mesmo jeito.
Mas é bom estar sempre encontrando com vocês. Foi ótimo o nosso papo, né? Foi ali um tempinho, pessoal, para a gente abrir aí e conversar um pouco sobre esse entendimento. Eu convido vocês, quem puder, a gente fazer uma fotinho aqui dessa nossa turma. Quem puder deixar a câmera aberta, a gente fazer só um registro rápido aqui. Vai ser bem rápido para quem for abrindo. Tira um print aqui da tela. Acho que alguém abriu o microfone ao invés da câmera. Não tem problema. Vou fazer um breve registro e vou passar só uns recadinhos finais, pessoal. Eu deixo aqui um convite para vocês, para conhecerem também a nossa agenda de eventos. Nós temos um catálogo aí, vamos estar realizando alguns eventos no decorrer do ano, não só esses nossos encontros de 60 minutos, mas nós temos também capacitações, temos cursos, temos congressos, seminários que nós realizamos voltados à política da assistência social, né, voltado ao Sistema Único da Assistência Social. E para quem está aqui, né, quem se inscreveu lá no nosso formulário do Simpla, preencheu, participou aqui do nosso encontro, recebe depois por e-mail, pessoal, vai por e-mail para vocês, um cupom de desconto para poderem participar desses nossos cursos, participarem dessas nossas formações. A gente vai mandar por e-mail de vocês certinho. Vai mandar também por e-mail o material apresentado ali. O pessoal perguntou sobre o material da Vanessa, tem alguns outros materiais que também vão ser disponibilizados para vocês. Vou ter a dissertação também da Rosana ali para vocês poderem ter acesso fácil nessa pastinha do Google Drive. E todas essas informações a gente vai mandar por e-mail, tá bom? Deixa eu só parar aqui um instantinho para tirar nossa fotinho. Vamos lá, pessoal, olhando aqui na tela. 1, 2, 3, segurem o sorriso, pessoal, 1, 2, 3 e foi. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada mesmo por esse encontro, gente. Fiquem ligados aí, que vão ter outros encontros ainda no mês agora de fevereiro, mês de março. Fiquem atentos aí nas nossas redes, nosso site. A gente vai estar sempre encaminhando maiores informações para vocês, para a gente poder estar se encontrando novamente, tá bom, pessoal? Muito, muito obrigada, gente. Obrigada novamente, meninas. E a gente se vê um próximo encontro, gente. Um beijo. Até uma próxima, gente. Um beijo, Bárbara. Até. Um beijo a todo mundo. Beijo, Ana Paula. Beijão, colegas. Rosana, um abraço. Obrigada a todos. Grande abraço. Eu já passei já.